Tyson voltando ao Inter na próxima janela de transferências, na metade do ano? Essa é uma dúvida que eu tenho recebido direto de vocês, principalmente lá no Instagram. Afinal, o jogador novamente demonstrou seu desejo de retornar ao Internacional. Deixou claro em entrevista que gostaria de encerrar melhor esse ciclo com a camisa colorada. Afinal, o Tyson entende que a sua última saída acabou sendo, digamos que pela porta dos fundos, não encerrando como deveria. E quem me acompanha por aqui há mais tempo sabe, eu já havia trazido essa informação de que o Tyson tem esse desejo realmente de retornar ao Internacional para encerrar esse ciclo tão vitorioso com a camisa colorada em alto nível, de uma maneira diferente, que ele entende que as coisas não acabaram de um jeito bacana nessa sua última passagem com a camisa colorada. E diante então de todo esse contexto, eu fui atrás de informações com algumas pessoas nos bastidores do estádio Beira-Rio. E o que eu posso te afirmar é o seguinte: o Tyson não retorna ao Internacional. Ao menos não na gestão de Alessandro Barcelos. Isso porque, na sua última saída, o Tyson falou algumas bobagens em relação à direção do Internacional. Falou demais, subiu o tom. E isso não foi visto como uma atitude profissional pela gestão colorada. Então, o que eu ouvi de uma pessoa muito importante do Internacional foi o seguinte: que hoje o presidente Alessandro Barcelos não quer ver o Tyson nem pintado de ouro e que, portanto, não há chance nenhuma de um retorno do jogador para tentar encerrar esse ciclo de uma maneira diferente. Até porque o Internacional recentemente contratou o Oscar Romero, que é visto como este reserva, como este substituto de Alan Patrick quando o meio-campista do Internacional não puder atuar. Então eu entendo que o torcedor colorado queira ver novamente o Tyson por aqui, é um jogador querido por muita gente, mas sem chance. Tyson não retornará ao Internacional, ao menos enquanto Alessandro Barcelos for presidente. E hoje é segunda-feira, dia de começar a semana com ânimo lá em cima, com todo o pique para bater as metas, para encarar de frente os desafios da semana. Mas se mesmo depois de ter dormido no final de semana, ter descansado, tu tá começando essa semana te sentindo pra baixo, sem ânimo nenhum, não querendo fazer nada, o Ativo Gladiador te ajuda com isso. Ele é feito com componentes 100% naturais, à base de guaraná e taurina, que vai te ajudar a ter mais disposição física e principalmente mental. O Ativo Gladiador é um suplemento vitamínico e mineral que vai te ajudar a recuperar aquele pique para encarar os desafios do dia a dia. E aproveita que o mês de março tá acabando e o Ativo tá com fecha-mês, com promoções exclusivas em todos os produtos, não somente no Ativo Gladiador. Então chama eles no WhatsApp hoje mesmo e começa a mudar tua vida, começa a mudar tua rotina, ter mais pique, ter mais ânimo para encarar os desafios do dia a dia. É só clicar no link que está no comentário fixado desse vídeo. Entre em contato com eles e aproveita as melhores promoções e as melhores condições de pagamento. E sempre após jogos decisivos no estádio Beira-Rio, como foi a final do Campeonato Gaúcho, surge o mesmo debate em meio aos torcedores colorados: a capacidade do estádio Beira-Rio. Afinal, diversos torcedores acabam ficando sem ingresso, não tendo lugar para a partida. O que é completamente natural, não tem lugar para todo mundo. E recentemente um dirigente do Internacional deu uma entrevista falando sobre um estudo para aumentar um pouco a capacidade do estádio Beira-Rio. E desde então eu tenho recebido muitas perguntas de vocês em relação a essa situação. E a informação que eu tenho é a seguinte: que sim, houve um estudo para aumentar a capacidade do estádio Beira-Rio. Houve este estudo para ver como poderia ser feito este planejamento e, principalmente, qual seria o custo para que isto acontecesse. Mas não passou de um estudo. O Internacional não está planejando neste momento esta ampliação do seu estádio. O Internacional, embora sim tenha encomendado este estudo para ver qual seria a possibilidade de aumentar o seu estádio, não passou disso e não pretende passar disso neste momento. Isso porque o clube entende o seguinte: que sim, faltam lugares em jogos decisivos, mas que o ano é formado muito mais por jogos
comuns, entre aspas, do que realmente finais, semifinais, e que nestes jogos comuns o estádio dificilmente chega sequer perto da sua capacidade máxima. E que, portanto, diante disso, por não ser algo urgente e algo que tem um custo muito elevado, o Internacional não vai ampliar o seu estádio neste momento, pois acredita que não é algo necessário, que é um custo altíssimo, sendo que na maioria dos jogos durante o ano a torcida colorada ocupa a metade ou um pouco mais da metade da capacidade do seu estádio. Então, sim, houve este estudo para ver esta viabilidade, mas devido principalmente a custo, ao financeiro e também ao fato de a torcida não lotar o estádio em todos os jogos, não passou disso, não passou deste estudo e o Inter não vai aumentar o estádio Beira-Rio. Ao menos não neste momento. E nesse final de semana, o Premier postou nas suas redes sociais uma enquete que, olha, deu o que falar. Afinal, eles questionaram quem é melhor, Vitão, zagueiro do Internacional, ou Wagner Leonardo, zagueiro do Grêmio? E convenhamos, é mais ou menos como tu chegar e perguntar, o que é melhor, um churrasco com open bar e picanha liberada ou uma canja de galinha? Nesse caso, o Vitão é o churrasco com tudo liberado e o Wagner Leonardo é a canja de galinha. E eu não tô aqui pra desmerecer o jogador do Grêmio, porque sim, eu acho um bom zagueiro. Mas hoje há um abismo de distância entre o Vitão e o Wagner Leonardo. Eu entendo que o Premier quer engajar nas redes sociais e conseguiu esse engajamento, mas se a gente falar friamente, não há este questionamento. Não tem como haver esta pergunta. O Vitão hoje é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, tanto que é falado constantemente para ir para a seleção brasileira. Já o Wagner Leonardo é um zagueiro que estava no Vitória da Bahia e está recém chegando ao Grêmio. E nos embates diretos entre ambos nesse ano de 2025, só um acabou com a taça, só um acabou com o título, que foi justamente o Vitão. Então o Wagner Leonardo pode evoluir, o futuro a gente não sabe, mas hoje não tem comparação. O Vitão é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, e arrisco dizer mais, o Vitão é um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano, do continente. Já o Wagner Leonardo é uma aposta que o Grêmio fez contratando do Vitória, mas que até o momento não se firmou. Pode evoluir, mas neste momento não tem nem comparação. Há um abismo, há uma distância enorme entre Vitão e o zagueiro do Grêmio. E agora, pra gente encerrar, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha do Tyson? O Tyson tá se oferecendo pra voltar ao Internacional. Tu gostaria desse retorno? O Tyson já não é mais um guri. Hoje o Inter tem Alan Patrick e Oscar Romero, que chegou pra também disputar essa posição. Disputar não, pra ser aquele reserva do Alan Patrick. Mas tu acha que o Tyson poderia voltar? Ou o ciclo já encerrou? E o Inter? Acerta em não querer aumentar a capacidade do Beira-Rio nesse momento? Tu acha que os argumentos colorados estão certos neste momento? Ou tu acha que o clube deveria olhar com mais carinho em relação a esse assunto? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião. E eu também quero te convidar a se tornar membro do canal. Por um valorzinho pequenininho por mês, tu ajuda ainda mais o meu trabalho. Mas se tu não puder se tornar membro, não tem problema. Já deixa o teu like nesse vídeo que me ajuda demais, já me dá uma baita de uma força. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!